Como atrair um homem de valor? É exatamente esse o tema da nossa Masterclass de hoje. Olá, minha deusa maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer! Se você não me conhece, ainda caiu de paraquedas por aqui, eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina, e hoje nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre como atrair esse homem de valor, esse homem interessante que busca um relacionamento sério, para que você pare de perder tempo aí com os caras errados, os caras que não têm a ver com você ou que não querem nada com nada, né, deusa? E dessa forma construir esse vínculo de amor, de relacionamento sólido e duradouro que você tanto deseja. Então bora lá, a gente precisa começar entendendo quem é esse homem de valor. Eu trouxe alguns perfis aqui para te explicar melhor, tá? Mais detalhadamente. Mas, em linhas gerais, esse homem de valor são homens que estão muito bem instalados em sua energia masculina, que conseguem acessar e usufruir das características que a sua energia masculina fornece. E por isso eles conseguem ser autoconfiantes, seguros de si, independentes, maduros e extremamente atraente para nós. Então, em linhas gerais, esse é o homem de valor, mas a gente precisa aprofundar um pouco mais. E para eu trazer mais detalhes aqui para você compreender melhor esse contexto, esse panorama geral, vou te apresentar 3 tipos de homem que você vai encontrar aí, e o último é aquele que a gente busca, tá bom? É aquele que a gente vai ficar bem de olho para não deixar passar. O primeiro tipo de homem que você vai encontrar é o homem alfa. Esse homem, esse é danado. Esse cara, ele realmente está instalado na tua polaridade masculina, ele tem uma energia masculina muito forte ali. Só que ele ainda não integrou, ele ainda não se conectou com o lado feminino dele. E homens e mulheres têm feminino e masculino. E é importante para que a gente tenha equilíbrio na nossa vida, para que a gente consiga ter atitudes sensatas, né, crescer, mas ao mesmo tempo respeitar e honrar as pessoas que estão à nossa volta, para que a gente consiga desenvolver vínculos com outras pessoas, nós precisamos equilibrar essas duas energias, né? Integrar a energia que não é prevalente em nós. Não necessariamente usando ela como guia motriz da nossa vida, mas integrando, sabendo recrutá-la quando ela se fizer necessário. Então, esse homem aqui, ele só vai na energia masculina, e por não ter conseguido integrar, acessar as características de sua polaridade feminina que se fazem importantes, né, para construir um vínculo, ele acaba ficando nessa distorção, nesse extremo, nessa masculinidade tóxica que muitas vezes a gente ouve falar. Você já deve ter ouvido falar da terminologia, né? Masculinidade tóxica. Nem toda masculinidade é tóxica, tá bom? Na verdade, a masculinidade, ela é maravilhosa, só que ela precisa desse equilíbrio, desse contraponto. Então, quando esse contraponto não existe, aí sim ela vai para esse lugar. Então, o que acontece? Esse cara, por ser extremamente masculino, ele é muito atraente para nós mulheres. Geralmente ele é um homem bonito, ou se ele não é bonito de natureza, que, né, pelo menos cuida para ter a melhor apresentação pessoal que ele puder. Então vai ser o cara que malha, que vai cuidar do shape, vai estar ali sempre cuidando para ter uma apresentação pessoal bacana, vai cuidar das roupas que veste, afinal ele quer chamar atenção, ele faz questão de chamar atenção onde ele tá. Ele é aquele cara com aquela postura de líder, de resolvedor, de vai lá e faz, de vai e resolve, de tomar as iniciativas das coisas. É o cara que tem uma ambição muito alta na carreira dele, então ele quer crescer, ele quer prosperar, ele quer ganhar dinheiro. Ele às vezes pode ter uma certa agressividade na sua postura, porque, né, como eu falei, excesso de masculino pode causar essa agressividade. Então é o cara que pode forçar a barra em alguns momentos. É o cara que pode ser meio ríspido, meio duro, meio grosso. Ele é muito confiante, gosta de ser o centro das atenções e valoriza muito a sua liberdade.
Mas esse aqui ele valoriza demais, é quase como se liberdade fosse tudo que importa e ele não aceitasse abrir mão nem um pouquinho da liberdade dele. Esse cara, ele é extremamente motivado por desafios. Para ele, quanto mais difícil, melhor, porque através das conquistas, daquilo que é difícil, ele prova a masculinidade dele. Por isso que ele vai atrás de conquistas financeiras, de conquistas materiais, de conquistas de mulheres. É o tipo de cara que vai querer conquistar o maior número de mulheres, as mulheres mais bonitas. E quanto mais difícil essa mulher for, mais ele vai ficar atrás dela. Porque ele quer se provar através dela. Ele se prova através dessas conquistas. Só que tudo é muito superficial, porque ele está apenas tentando se validar. Ele ainda está nesse movimento imaturo da masculinidade, né? Então, quando ele consegue aquilo que ele quer, ele simplesmente descarta e vai para a próxima conquista. E ele também é extremamente competitivo. Então, se ele tá nem aí para você, mas ele percebe que você de repente está saindo com outra pessoa ou que você pode estar entrando em um relacionamento, é aí que ele volta. Ele também vai ser o cara que vai querer competir com os amigos, competir com as pessoas ao redor dele, né? Para sempre se provar o melhor, o maior, o mais pegador, o mais bambambam, o que tem mais dinheiro, o melhor de todos. Ele quer ser o cara mais foda dentro do grupo. Mas qual que é a questão aqui? Esse homem ainda, ele supervaloriza as conquistas materiais. Então ele acaba tendo uma vida mais superficial. É o cara que vai trair, ou que pelo menos tem grandes chances de trair, porque mesmo se ele entra num relacionamento com uma mulher, como ele ainda não aprendeu a construir outros recursos dentro dele, ele pode acabar se sentindo desmotivado, porque afinal ele já tem essa mulher. Então, para se sentir homem de novo, para se sentir masculino de novo, ele vai atrás de um rabo de saia fora, né? Para justamente se validar. É o cara que precisa de aprovação social das pessoas, sempre sendo visto, sempre sendo reconhecido, aplaudido. Porque ele não consegue enxergar isso dentro dele. Valoriza muito status, sucesso e competição ao extremo. Mas isso faz com que ele não consiga relaxar e não consiga sentar a bunda ali e construir algo mais sólido com alguém, construir algo que dê um pouco mais de trabalho, que demande um pouco mais de tempo e que precise de um pouco mais de qualidade de presença. Então esse cara aqui, Deusa, por mais que ele seja atraente, ele saiba conversar, ele é aquele cara que você fala, nossa, mexe comigo, né? Eu sugiro que você corra para bem longe, porque você corre o risco de se machucar. Como que você pode identificar esse tipo de homem? É o cara que está sempre envolvido com várias mulheres, né? Sai de um relacionamento aqui, vai para outro e trai, não sei o quê. Sempre tem esse perfil, gosta de pagar de bonzão, gosta de ostentar, de se vangloriar, que tem dinheiro, que já fez viagens, que é conhecedor. Não, porque ele sempre sabe o que é melhor, porque ele já fez, porque ele não sei o quê. Ele é muito desejado e, olha só, Deusa, ele pode vir inclusive a te tratar mal, zoar você, né? De alguma forma fazer você se sentir inferior a ele. E que você, na verdade, tem muita sorte de ele estar com uma mulher como você. Alguns tipos de relacionamentos abusivos e tóxicos, eles podem envolver homens desse perfil. Porque justamente esse homem, ele utiliza da masculinidade dele para submeter a mulher e às vezes as pessoas que estão ao redor dele às vontades dele. Beleza? Então já entendemos quem é o homem alfa aqui. Aí a gente tem o homem beta. Quem é o homem beta? O homem beta é justamente o homem que está vivendo ali na energia feminina distorcida dele. Então, esse homem, ele se perdeu da energia masculina dele, que é prevalente nos homens, tá bom? Mas ele simplesmente deixou isso de lado por várias razões na vida. Pode ser que ele tenha tido uma criação que supervalorizou as características femininas dele. Pode ser que ele não se sinta confiante por coisas que ele passou na vida dele, ele foi se acuando com medo de ir para a vida, de conquistar as coisas. Mas fato é que ele hoje, ele tá numa energia feminina muito distorcida e abriu mão da energia masculina dele, ou se recruta muito pouco.
Então, como ele está desconectado dessa força de homem que ele tem, que é o centro da força do homem, ele acaba não conseguindo conquistar muitas coisas na vida dele. Ele acaba ficando hipersensível às coisas, fraco, inseguro e com baixa autoestima. Porque sim, a autoestima e a autoconfiança do homem está ligada ao quanto ele consegue acessar e usufruir de sua energia masculina. Então, se esse homem está desconectado disso, ele vai se sentir inseguro, ele vai se sentir acuado, ele vai se sentir amedrontado perante as coisas que vão acontecendo. É um homem muito previsível, ele é acomodado, ele tem medo de se arriscar, então ele não vai ter grandes ambições. Ai, não, tá bom aqui, ai, esse empreguinho meia boca que eu não gosto, que paga mal, pelo menos ganha alguma coisa. Deixa tudo na sua responsabilidade, você decide, você que faz, você resolve. É muito bonzinho, não fala nada para te desacatar, sempre tá tentando agradar ali de alguma forma, tenta ser seu amigo, fofo, fala sobre os sentimentos o tempo inteiro, é meio mimimizento até, né? Faz drama com as coisas ali. Pode ser o cara, inclusive, que não consegue terminar nada na vida. Ai, ele entra numa faculdade, ai, não gostei, não quero, aí fecha. Ai, comecei emprego, esses chefes são muito ruins, não gostei, não me tratam bem, não me reconhecem, vou sair. E aí o que ele faz? Ele fica o dia inteiro jogando videogame, ele fica o dia inteiro fazendo coisas aleatórias, mas aí pra vida, ele não vai, porque tá desconectado dessa força, né? Não tem muita opinião própria, não é um cara que é decidido, que bate no peito em relação às... Até tremeu aqui, né? Que bate no peito em relação às coisas que ele acredita. Não. Ele quer ser aceito, ele tem medo de ser rejeitado. Ele leva as coisas muito pro lado pessoal. Falta atitude, falta pegada. Se sente uma grande falta de tudo nesse homem. Na presença dele, na fala dele, no beijo dele. Nossa, tudo. Ele é bonzinho, ele é legal. Assim, é aquela coisa, né, Deus? Você sabe do que eu tô falando, você já conhecia um homem assim. Por isso mesmo, ele acaba sendo pouco atraente para você e para as outras mulheres. No início, isso aqui é muito importante que eu vou falar, tá? Quando a gente sai de relacionamentos com alfas, ou caras que querem pagar de alfas, né? A gente acaba sofrendo muito. A gente pode ter a tendência de buscar um beta para não sofrer tanto. Nossa, não aguento mais esses caras cafajestes, né? Que me tratam que nem lixo, que me traem. Então vou pegar um desse bonzinho para pelo menos assentar ali as coisas, para que eu tenha mais segurança emocional. Então no início pode parecer uma boa ideia. Ele é fofinho, ele é bonzinho, ele te trata bem, mas conforme o tempo vai passando, você percebe que a pouca paixão que se tinha no início, se é que tinha, porque às vezes nem tem, às vezes é só uma amizadezinha que começa e aí você resolve transformar essa amizade em namoro mesmo, ela vai morrendo. Quando você vê, você fala, nossa, Jesus, mas é pra ser isso? Quer dizer, ou eu fico com o canalha cafajeste, ou eu fico com esse cara que parece minha amiga e é mais frouxo do que não sei o que. Existe um outro caminho, eu vou te apresentar já já. Mas você consegue perceber esse homem quando vê que ele não tem iniciativa para nada. Por mais que você forneça o espaço, que você se coloque na tua polaridade feminina ali, né? Conduzindo, envolvendo, mas deixando esse espaço para que ele faça os movimentos, ele não faz, ele não toma iniciativa, ele não quer, ele reclama. Ele é muito sentimental, nossa, tudo machuca, tudo é um drama. Você sente que sempre tem que carregar esse homem nas costas, porque senão o negócio não vai. Ele, inclusive, quando ele vai te elogiar, as coisas que ele fala para te elogiar, né, é que ele admira a sua coragem, a sua força, a sua iniciativa. Nada de errado com isso, é muito importante uma mulher ter essas características. Mas, quando as primeiras coisas que um homem fala que admira são características masculinas, tem algo de errado nessa história. Isso significa que existe uma inversão de polaridades aí. Talvez ele esteja demasiado no feminino e você demasiado no masculino. Essas características que eu coloquei aqui, força, coragem, iniciativa, elas são incríveis, por exemplo, no nosso trabalho, né? Mas em um relacionamento, deusa,
Não sei você, mas eu não quero ser admirado por essas coisas, não em primeiro lugar, pelo menos. Quando eu pergunto pro meu marido hoje, né, que hoje finalmente eu tenho uma relação mais equilibrada aí, quais são as características que ele mais admira em mim, as primeiras coisas que ele fala: sua doçura, sua leveza, seu jeitinho doce de ser. Essa frase fica marcada na minha cabeça para sempre, porque a primeira coisa que ele fala, o seu sorriso, a sua leveza, desde a primeira vez que eu te vi, eu me encantei com o seu sorriso. Essas são características hiperfemininas. É claro que ele também admira a minha coragem, a minha iniciativa, a minha força emocional, mas não é isso necessariamente que vai fazer um homem te desejar. Nossa, eu te desejo muito porque você é corajosa. Nossa, eu desejo muito você porque você é uma guerreira. Não, deusa, não é isso, tá? No início ele pode acabar se sentindo atraído por você, se você tiver num masculino e ele num feminino, porque polos opostos se atraem. Mas com o tempo, como ele tá com a autoestima baixa, se sentindo inseguro, ele vai precisar validar a masculinidade reprimida dele de alguma forma. Então esse cara, ele pode acabar traindo, não com o mesmo, olha que doido, né? O alfa, ele trai com uma motivação específica. O beta, muitas vezes ele não tem consciência disso, mas ele busca essa traição, esse caso extraconjugal, para validar uma masculinidade que ele mesmo reprimiu. Com uma mulher, muitas vezes, que ele sinta que é inferior a ele, para que ali naquela relação ele consiga ser o polo masculino, né? Polo de liderar, de guiar. Não porque o masculino seja melhor, tô falando na perspectiva de um homem que está com as suas polaridades distorcidas, tá bom? Ali talvez ele consiga se sentir um pouco melhor, enquanto em relação a você ele se sente um lixo, mas não porque você é alguma coisa ruim, mas porque ele mesmo não se banca, ele mesmo não se eleva. E aí, como ele não tem pica, como ele não tem coragem muitas vezes de terminar com você, ele pode ir levando isso. Ele pode fazer de tudo para que você termine com ele, porque ele não tem coragem. E aí você sente que tem alguma coisa de errado com você, deusa, quando não é. Na verdade, é esse homem que não está à sua altura. E uma outra característica desse perfil aqui é bem importante a gente falar, é que esse cara aqui, ele também pode ser tóxico e abusivo, tá bom? Mas quando esse perfil está desenvolvendo uma relação tóxica, ali uma relação indigna, ele não vai tão de frente assim, com agressividade que nem o alfa. Ele vai com a comunicação passivo-agressiva, manipulação, drama, ai, porque você faz ele se sentir assim, assado, porque ele tenta de tudo, mas não consegue. Você percebe que essa é uma característica que nós mulheres temos muitas vezes quando a gente quer manipular uma situação? A gente faz um drama, a gente chora, a gente, né, faz uma comunicação ali bem indireta. Como esse homem, ele tá no feminino masculino dele, ele vai acabar indo por essas beiradas também. Então é o cara que ele vai indo de cantinho, mas ele pode acabar manipulando e abusando também. E aí a gente chega ao terceiro perfil, deusa, que é o verdadeiro perfil do homem de valor, o Keeper. E quem é esse cara? Como que funciona, né? A mente dele e quais são as características dele? O Keeper é o cara, às vezes ele pode ser um alfa que amadureceu, tá bom? Porque todos os meninos, todos não, né? Uma grande parte dos meninos, quando eles vão entrando na adolescência ali, pode ser que eles tenham um repertório dos próprios pais e familiares que tem aquela cultura, aquela conversa de machão, né? Que tem que ser isso, tem que pegar as menininhas, tal. Então pode ser que ele absorva um pouco disso. Mas na própria adolescência, os meninos, eles já começam ali a tentar validar a masculinidade deles de alguma forma. Então, às vezes, eles têm muitas atitudes bem imaturas de um alfa, mas conforme o tempo passa e esses adolescentes vão virando homens adultos, nem todos, né? Seria bom, mas alguns deles vão amadurecendo. E aí, o que acontece? Eles sim percebem que a polaridade masculina deles é muito importante e essa polaridade é essa força que eles usam para guiar a vida deles, mas agora eles compreendem a importância de integrar a polaridade feminina, a energia feminina que eles também possuem, porque essa energia que vai possibilitar para esses homens construir vínculos,
e serem mais realizados em suas conquistas. O homem começa a perceber que ter conquista atrás de conquista, material ou de mulher, não tem tanto valor assim. Ele pode conquistar o mundo, mas se ele não tiver alguém para compartilhar aquilo, para usufruir daquilo com ele, começa a perder a graça. No início é legal, mas depois, tô fazendo tudo isso, tenho dinheiro, tem um monte de coisa, mas para quê? Ele começa a perceber que conquistar várias mulheres, uma por dia, se ele tiver a lábia certa, se ele utilizar algumas frases ali, alguns joguinhos, ele consegue, mas isso ainda não satisfaz. Agora, quando ele encontra uma mulher que sim, gera um desafio para ele, mas que eles dois vão construindo algo juntos, né? Algo mais sólido, e que o verdadeiro desafio é conquistar essa mulher todos os dias, é conquistar essa mesma mulher todos os dias, aí ele se sente realizado. Aí ele sente que as coisas fazem sentido, porque ele está conseguindo equilibrar as polaridades dele. Então, ele sente que ele não precisa mais sair conquistando todas as mulheres do mundo para provar algo para si mesmo ou para alguém, porque ele já se basta, ele já sabe de seu valor como homem. Ele pode ser mais introspectivo e não faz questão de ser o centro das atenções para mulheres. Por mais que esse homem, pode ser que ele seja mais extrovertido e tenha vários amigos, tá bom? Mas para ele é mais importante ter bons amigos, aquelas pessoas que ele realmente tem vínculo, que ele tem conexão, do que ser amigo de todo mundo e ter aquela amizade superficial. Ao mesmo tempo que ele não precisa mais ter um monte de mulheres ali no currículo, né? É um homem honrado, fiel, que batalha sim para conquistar suas coisas e a sua independência financeira. Ele não tem medo ou preguiça do trabalho, pelo contrário, ele tem suas ambições, justamente porque isso o motiva e isso o estimula, né? Essas conquistas abastecem essa masculinidade, retroalimentam a autoestima dele, fazem ele se sentir um homem mais seguro e confiante. Então ele faz o que tem que ser feito para chegar onde ele quer chegar, e ele sempre busca se tornar um homem melhor, não com uma pressa absurda, né, tentando conquistar outras coisas por meio disto, mas porque ele sabe que isso o aperfeiçoa enquanto homem, o torna um homem melhor. Ele é competitivo, mas ele quer principalmente competir com ele mesmo, se tornar a melhor versão de si mesmo. Então é um cara que tem ética, que é mais equilibrado emocionalmente, porque ele aprendeu que falar sobre as emoções, olhar para as emoções e compreendê-las é importante para que ele consiga ser esse homem melhor. Ele admite os seus erros e respeita as mulheres, não as vê mais como meros troféus a serem conquistados, justamente porque ele percebe que para ele ser mais realizado, ele precisa construir um vínculo com uma mulher. Então, como você pode identificar esse homem? É o cara que se preocupa com o seu bem-estar. Deusa, a gente pode até falar de, o homem se oferece para pagar a conta ou não, né? Como é que eu faço? É certo ou errado? Não tem certo ou errado. E o homem não tem obrigação, mas você vai identificar um homem de valor quando você vê a postura que tá por trás. O cara pode não ter um puto no bolso, mas ele vai querer prover para você naquele momento. Então, ele pode não te levar no restaurante mais caro da cidade, mas pode ser que ele te leve no cafezinho e queira pagar um café para você. Ou se ele não puder bancar naquele momento o jantar ou a experiência que vocês terão, ele ao menos vai se preocupar como que você vai chegar até lá. Se ele tiver um carro, ele pode te oferecer para te buscar, ou se não, ele pode te oferecer para pagar Uber, ou pelo menos se ele não te oferecer para pagar Uber, ele vai pedir para você compartilhar a viagem com ele. Compartilha a viagem comigo, deixa eu ver como é que você tá, que horas você vai chegar. Ele não vai te deixar esperando quando você chegar no lugar, ele vai ser pontual. Quando você for para casa, ele vai pedir para você avisar quando você chegou em casa, se você chegou bem. É o cara que quando chegar no restaurante, ele vai se certificar ali de escolher uma mesa legal, de puxar a cadeira para você sentar, de chamar o garçom para fazer o pedido. Você percebe que não precisa ter dinheiro para fazer essas coisas que eu tô colocando aqui para você. Não é o dinheiro a questão, mas é a postura interna deste homem de querer prover a segurança necessária ali para que você possa desfrutar daquele momento da companhia dele. É um homem que trata bem família, amigos, né? Ele tem uma boa relação com os pais dele, ou minimamente tenta ter. É claro que muitas vezes a gente não tem
pais mais amorosos do mundo. Nem todo mundo tem essa sorte, mas não é o cara que você vai ver falando mal de pai e mãe. Ele pode não ter um vínculo muito próximo, mas ele tem uma relação de respeito, minimamente. Não fala mal da ex e tem o objetivo de ter a sua independência financeira. Mesmo que ele não tenha chegado lá ainda, ele está se esforçando para isso. Ele está estudando para passar num concurso, ele está trabalhando dia e noite no negócio dele que de repente ainda não virou, está buscando melhorar. Não estou falando que ele quer necessariamente ser milionário, às vezes não é isso, tá? Mas ele quer minimamente ter condições de ter uma vida digna para ele e de prover mínimo de segurança para a família dele também. Então, Deusa, você percebe que esse homem, o Keeper, é o verdadeiro homem de valor? O que acontece é que eu vejo as mulheres focando em coisas superficiais e aí acabam deixando esse homem passar. Existem 3 erros que as mulheres cometem ao analisar um homem ali, ao avaliar um homem. O primeiro é que muitas só buscam as coisas superficiais. Ah, ele se ofereceu para pagar a conta? Se não se ofereceu, então não quero saber. Ah, ele ganha pelo menos 10 mil por mês? Ah, então não quero saber. Ele tem carro? Ele trabalha no mercado financeiro? Teve uma aluna que eu perguntei uma vez para ela, né, o que ela buscava em um homem. Ela falou que ela estava com muita dificuldade de encontrar um homem honrado, que quisesse construir um relacionamento com ela. E aí, das características que ela me trouxe ai, Gabi, eu adoro homens de terno. Na verdade, todos os últimos homens que eu saí são todos do mercado financeiro, porque eu gosto muito de ver esse cara de terno, trabalhando e tendo o dinheiro dele. E aí eu olhei e falei, poxa, legal, Deusa, bacana, mas é esse o requisito que você está usando para avaliar se um homem vale a pena ou não? Claro que é legal, tá bom? Tô falando que não é, mas esse tipo de seleção deveria ser um bônus e não o pré-requisito, porque se você só olhar para essas coisas, você vai acabar com quem? Com os alfas. Esses aí são os que mais vão querer ganhar dinheiro e se vestir de terno, né? Justamente para conquistar as mulheres, usarem e abusarem delas. Então, cuidado, tá bom? Para você não cometer o erro de só buscar as coisas superficiais. Ao mesmo tempo que ter uma lista de 1001 pré-requisitos, esse é o segundo erro que eu vejo as mulheres cometendo, também não vai te ajudar. Se você tiver uma moldura muito rígida, você vai acabar sem ninguém. Ah, ele precisa ser honesto, amoroso e ter um carro e morar no mesmo bairro que eu e ter a mesma roda de amigos e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, não sei o que lá. Deus é maravilhosa. Aí realmente vai ficar difícil, tá bom? Ou então, o terceiro erro é buscar um homem muito fofo, um homem bom, um homem que me ame, um homem que me trate bem. Você vai acabar com um beta nesse lugar. Tratar bem é o mínimo, mas se você só buscar essas características sem olhar a postura interna que está por trás daquele homem, você vai acabar deixando passar a falta de características masculinas dele, e isso vai te custar um preço depois. Deusa, você precisa saber do seguinte: os homens de valor, eles estão em todos os lugares. Eles não estão concentrados em algum lugarzinho específico, né? Mas eles estão por aí, nas padarias, nos mercados, na faculdade que você faz, no seu trabalho, nos cursos, na academia. Esse homem, ele está por aí, esses homens de valor estão por aí. Só que para você conseguir atraí-lo, você precisa também ser uma mulher de valor. O que eu vejo, é com dor no coração que eu falo isso, tá bom? Não sei se você se encaixa, mas alguma coisa desse vídeo você vai tirar, não sei se 100%, mas alguma coisa você vai tirar sim. É que muitas mulheres querem muito dos homens, exigem muito, estão muito seletivas. Todos os dias eu recebo no meu Instagram, pelo direct, né, mulheres falando, ai, mas eu não consigo ninguém porque eu sou seletiva demais e tá muito difícil encontrar a cara assim. E a questão é que, poxa, ser seletiva não é exatamente o problema. Você querer um homem incrível não é exatamente o problema, mas o que você está entregando de volta para esse homem? Vejo muitas mulheres muito exigentes, querendo um homem incrível e entregando muito pouco. Semelhante atrai semelhante. Então, esse homem de valor, ele vai se atrair por uma mulher de valor. E eu listei aqui 6 características para você desenvolver em você, para que você possa elevar o seu valor como mulher
e se tornar mais perceptível ao campo desses homens também. A primeira coisa que um homem de valor busca é uma mulher que seja bem resolvida financeiramente. Veja, não é uma mulher que banque as coisas para ele, né, ou que seja provedora para ele, não é isso, tá bom? Mas ele quer uma mulher que não dependa dele. O homem de valor, ele quer sim prover algumas coisas para você, mas ele quer fazer isso de bom grado, sem ser cobrado ou sem sentir que você está sugando ou precisando dele, porque aí o efeito vai ser inverso, percebe? Então, ele sim vai se atrair por uma mulher que tenha a própria independência financeira, que pague as próprias contas, que trabalhe, que seja bem resolvida, mas que também não entre em competição com ele, não é saber quem ganha mais, quem pode mais. Ele deseja poder prover para você, mas como uma forma de demonstrar a apreciação dele por você, de demonstrar o interesse dele por você. Então, quando você é bem resolvida, né, tem sua fonte de renda, ou seja, não precisa dele, mas ao mesmo tempo aceita e recebe as pequenas coisas que esse homem faz, ele vai se sentir extremamente atraído. A segunda característica é ser bem resolvida emocionalmente, porque esse homem também não quer uma filha para cuidar. Da mesma forma como ele deseja ser uma fonte de alegria para você, uma fonte de felicidade, né, que ele possa ser capaz de gerar e despertar sensações gostosas em você, ele precisa sentir que você não depende disso para sentir essas coisas. Ele precisa sentir que você não depende dele para sentir essas coisas, porque se ele for a sua única fonte de felicidade, a sua única fonte de alegria, ele vai ficar extremamente sobrecarregado e com um peso muito grande para lidar, e isso não é legal. Então é importante que você esteja em dia aí com as suas questões emocionais. Terceira característica: uma mulher de autoestima e autoconfiança elevadas. Uma mulher que sabe se portar, que sabe do valor que tem, que não é insegura, né, que sabe se posicionar, que não tem medo de desagradar, que não tem medo de estar exposta em lugares. E aí, deusa, não é ser perfeita, não é nunca ter insegurança, não existe, tá bom? Todo mundo, mesmo os homens de valor, as mulheres de valor, todos os seres humanos têm suas inseguranças e suas dúvidas. A questão é que se isso é muito frequente, se você com bastante frequência se sente insegura, se sente amedrontada, se sente intimidada, se sente inferior perante aos homens com quem você sai, as pessoas que estão num lugar com você, se você sempre se sente inadequada, aí realmente existe um trabalho interno a ser feito. Mesmo porque a mulher que tem uma autoconfiança legal, que tem uma autoestima legal, quando ela sente essas questões, ela busca recursos para trabalhar isso. E eu sei que vai parecer besteira, mas se você não tem isso muito bem consolidado, isso em você hoje, finja. Pode fingir, porque o fingimento, ele ajuda a gente a se sentir naquele lugar. Finja até se tornar. Nossa, hoje eu não me acho uma grande gostosa, mas e se eu me portasse? E se eu fingisse que eu sou? Como que eu caminharia? Como que eu falaria com esse homem? Como que as minhas posturas seriam? Isso vai te ajudar absurdamente a consolidar essa mudança interna dentro de você. No início pode ser meio artificial, a sua energia ainda não vai estar transmitindo aquilo, mas aos poucos você vai começar a se sentir mais confortável, né, nessas condutas e nessas ações. A quarta característica de uma mulher de valor é ser divertida, é ser leve, é ser espontânea, é ser alegre e otimista. É a mulher que consegue ver a luz das coisas. Mesmo nas situações difíceis, ela consegue trazer uma piadinha, ela consegue fazer uma gracinha, ela consegue trazer um clima muito mais
tranquilo para lidar com aquilo. E os homens amam isso em nós. Ele já tem uma série de questões para lidar na vida dele, uma série de problemas, de coisas pesadas. Quando ele enxerga em você a luz ali que vai trazer um pouco mais de brilho, um pouco mais de risada para a vida dele, ele já pega o celular ali e ele nem leu tua mensagem ainda, mas ele viu teu nome, ele sabe que vai ter coisa boa, coisa gostosa. Nossa, como ele se sente atraído. E isso não significa que você tenha que ser feliz e otimista 100% do tempo, tá bom? Mas, mesmo as situações difíceis, elas muitas vezes, apenas por uma questão de mudança de ângulo, né, do nosso olhar para a situação, a gente já consegue tratar aquilo de uma forma mais engraçadinha, de uma forma mais bem-humorada, digamos assim. E se você não tem isso como um pilar dentro de você, treina, né? Vai treinando para tentar fazer uma piada daqueles momentos, ria de si mesma. Se tem uma coisa que me ajudou na minha vida e me ajudou a trazer mais essa leveza para minha rotina e para o meu relacionamento, mesmo quando a gente está numa DR ou alguma coisa mais difícil, é aprender a rir de mim mesma. Então você pode fazer uma piadinha sobre você, sobre as coisas que estão acontecendo ali, que isso já vai dá um clima muito mais tranquilo para a situação. Quinta característica, a mulher de alto valor sabe gerenciar as próprias emoções e se comunicar bem. Então ela tem um domínio emocional muito bom. Ela já compreendeu ali como ela funciona, qual é o mecanismo interno dela, quais são as maiores dificuldades dela, quais são os principais gatilhos que dão aquele start para emoções complicadas surgirem dentro dela, porque ela já se conhece, né? Ela já vive com ela mesma há uns bons anos aí. Há uns bons anos aí, ela já aprendeu a se observar, então ela sabe trabalhar isso. Ela sabe quando está prestes a ter uma crise de raiva, a uma crise de tristeza. Ela sabe qual é a melhor forma de lidar com aquela crise antes que aquela crise, né, exploda de uma vez e estrague tudo ali. Ela sabe se retirar quando é necessário e sabe se comunicar com assertividade, leveza e amorosidade. E aí a gente chega então na sexta característica, Deus. Sim, os homens buscam uma mulher bela. A mulher de valor também é uma mulher bela, mas não é uma beleza dentro dos estereótipos e os padrões socialmente, né, pregados por aí. Mas é muito mais no sentido de ser uma mulher vaidosa. Uma mulher que se cuida, uma mulher que se ama. A mulher que é vaidosa e se cuida externamente não necessariamente se ama. Ela pode inclusive estar fazendo tudo isso apenas para uma aprovação social, para buscar uma aprovação social. Agora, a mulher que não é nem um pouco vaidosa e não se cuida, essa não se ama. E eu não estou dizendo perseguir o padrão, mas cuidar do seu templo sagrado, cuidar da sua apresentação pessoal. A mulher, ela tem uma forte conexão com a imagem dela. O homem também, mas para a mulher isso é mais forte. É importante para a gente ter uma autoestima legal, a gente se olhar no espelho e se sentir bem com a nossa aparência, né? Se sentir cuidada, saber que eu estou ativamente fazendo algo para me cuidar, para me sentir mais bonita, para cuidar da minha saúde. Então, se eu simplesmente me largo e não presto atenção nessas coisas, eu tô completamente desconectada do meu feminino. E isso vai fazer com que o meu auto-amor, ele vá ficando cada vez mais baixo. Consequentemente, o meu valor para mim e para o homem também vai abaixar. Então é importante você se cuidar, ser vaidosa, não somente para se tornar uma mulher de valor aos olhos do outro, mas principalmente para você nutrir o seu auto-amor. Então, Deusa, para encerrar esse vídeo com chave de ouro, lembra que não é ser perfeita, não é dar um check nessas 6 características que eu coloquei para você aqui e persegui-las obsessivamente, tá bom? Mas é olhar para essas 6 características e entender, poxa, qual delas será que eu estou falhando mais? Onde eu posso trabalhar um pouquinho melhor? Onde eu posso melhorar um pouquinho? É buscar evoluir, ser uma mulher melhor para si mesma e para o mundo, um pouquinho a cada dia. Isso vai fazer com que você consiga atrair um homem de valor.
Meu amor, me conta se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. É muito importante a sua opinião a respeito para mim. Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.